Oi, pessoal. Vamos falar agora sobre a aula prática, né? A parte introdutória da aula prática de aconselhamento genético. O que é aconselhamento genético? É um conjunto de procedimentos que ajudam a informar, orientar indivíduos que apresentam problemas relacionados ou com a ocorrência, ou risco, ou recorrência de uma doença genética no próprio indivíduo ou em um membro da sua família. Então, inclui procedimentos para estabelecimento diagnóstico, da etiologia, ou seja, a origem, bem como do risco de ocorrer novamente, da recorrência da doença na família envolvida. Então, os objetivos incluem diagnosticar anomalias e encaminhar para tratamento, prevenir o indivíduo sobre possíveis riscos de ocorrência ou recorrência de uma dada doença. Normalmente, quem procura esse serviço são os casais, né? Fornecer esclarecimentos sobre uma determinada síndrome ou anomalia e reduzir a possibilidade de incidência de doenças genéticas, prevenindo essas doenças ou até eliminando, né, a sua chance de acontecer. O aconselhamento ele envolve exame clínico e estudo familiar, análise cariotípica e análise molecular. Então, o estudo clínico e familiar, né, normalmente ele envolve consultas e conversa, análise, né, da situação passada e presente da família. A análise cariotípica, né, ela envolve a coleta de amostras para definição do cariótipo dos indivíduos envolvidos. E a análise molecular, né, normalmente ela é baseada na análise ou do DNA, onde se pode identificar mutações ou alterações, né? No caso da citogenética, elas vão ser visíveis em nível cromossômico, mas podem ser alterações como essa que está aqui à direita, onde envolve marcadores moleculares, né? Então, aqui vocês estão vendo mãe, o pai, o P, né? Filho 1 e filho 2. Então, aqui eu tenho uma característica aqui que apareceu no filho 2, que está no pai e está ausente na mãe do filho 1, por exemplo, né? Que pode ser associada a algum fenótipo que foi observado. E pode ser também um teste envolvendo um teste enzimático. Então, por exemplo, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo, várias patologias associadas, né, com doenças do sangue, né, hemoglobinopatias, anemia falciforme, fibrose cística, etc., né? Um exemplo clássico é o teste do pezinho. Então, quais são os profissionais envolvidos no aconselhamento genético? O exame clínico, estudo familiar, é o médico. A coleta das amostras é o médico ou o enfermeiro. Já as análises cariotípica, molecular e enzimática, que envolve também a emissão de um laudo, elas podem ser feitas pelo biólogo, biomédico e farmacêutico. Essas análises, elas são de grande responsabilidade, naturalmente, envolvem sigilo e várias questões éticas. No caso do aconselhamento genético, né, nós temos um órgão, em geral, que é autorizado a aplicar as provas que vão conferir o título de especialista. Então, uma das instituições que está capacitada a fazer isso é a Sociedade Brasileira de Genética, e essa prova, a pessoa pode consultar a bibliografia, estudar, e ela, durante o congresso, ela faz essa prova. Se ela for aprovada, ela sai de lá com o título de especialista. Esse tipo de análise, né,
Ele, como eu falei, ele pode ser feito, né, pelo biólogo, biomédico e o enfermeiro, e os títulos de especialista são de citogenética humana e genética molecular humana, os que atualmente estão, existem mais alguns que estão sendo ainda consultados junto aos conselhos. A última prova foi em 2019, por conta da pandemia, então nós estamos em 2021, né? E aqui está mostrando, né, o edital, todos os anos em que isso é feito, isso é lançado um edital com todas as características. Então, é uma ótima oportunidade de atuação do biólogo, do biomédico, né, e da pessoa da área de enfermagem. Quais são as anomalias indicadoras da necessidade de uma análise cromossômica? São características dismórficas sugestivas de síndrome cromossômica. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre essas características. Retardo mental inexplicado, ocorrência familiar prévia de anomalia cromossômica estrutural, anomalias congênitas múltiplas, desenvolvimento sexual ambíguo, que a gente já falou sobre isso também, natimortos, abortos recorrentes, infertilidade primária, esse é o motivo pelo qual muitos casais procuram aconselhamento, ou seja, porque eles vêm tentando ter filhos e não conseguem, e certos tipos de câncer que podem ser recorrentes numa determinada família. Então, aqui algumas definições importantes que nós temos que distinguir. Primeiro, hereditário e congênito. Nem tudo que é hereditário é congênito. Então, algumas coisas, por exemplo, você pode ter um indivíduo que nasce com uma alteração, que, no caso, tudo que a pessoa nasce com ela é congênito, mas ela pode ter sido adquirida durante a gestação, porque a mãe se expôs a algum fator, e isso não quer dizer que foi herdado da mãe, ou seja, nos genes da mãe, nos cromossomos da mãe ou do pai, não havia nada anormal. Então, nesse caso, essas duas questões elas têm que ser distinguidas. Pode ser que uma doença ela seja uma mutação nova, então ela não existia nos pais, né? Como eu falei também, os fatores gestacionais. Também uma outra coisa que muitas pessoas confundem é teratógeno e mutágeno. Então, mutágeno é aquilo que altera os genes ou os cromossomos, né, o DNA, e teratógeno ele é o fator que pode afetar o desenvolvimento do embrião durante a gestação, mas esse embrião não obrigatoriamente ele vai ter algum erro nos cromossomos ou nos genes. Então, como exemplos, né, nós temos a radiação, substâncias tóxicas, alimentação unilateral ou incorreta, exposição a drogas, né, a álcool, tudo isso pode afetar. Principalmente podem ser fatores teratogênicos, mas esses fatores todos eles também podem ser mutagênicos e eles podem levar ao aparecimento de uma nova mutação que não existia nos pais, né? E o outro exemplo é mosaico e quimera. Então, o mosaico genético ele envolve uma alteração. Pode ser uma alteração numérica, estrutural, pode ser uma alteração de mutação de ponto, de mutação nos genes ou fora dos genes que afete o fenótipo. Então, aqui está mostrando um mosaico, no caso, envolvendo os cromossomos. Então, você tem aqui o zigoto, e durante as divisões celulares do zigoto, né, que estavam ocorrendo para que o embrião fosse formado, o que aconteceu? Teve uma não disjunção, então metade aqui das células do indivíduo vão ser normais, e a outra metade, parte delas vai ter uma monossomia, parte uma trissomia.
Então, quando isso acontece, cada célula mutante, todas as células filhas dessa célula mutante, elas vão levar essa mutação. Então, o indivíduo, ele se constitui em um mosaico. Os mosaicos também podem ser trissômicos. Então, por exemplo, a gente vê situações em que ocorrem indivíduos com 3 vezes o complemento cromossômico. Esse é um outro exemplo que só é viável, só chega a nascer se ele for um mosaico. E aqui um exemplo mostrando que fatores durante a gestação, né, que, como esses que eu falei antes, radiação, etc., também podem gerar mutações no cérebro. Esse link aqui vocês podem encontrar mais a respeito. E, por exemplo, deixando a pessoa mais propensa a doenças neurodegenerativas e também o Alzheimer, que é uma das mais conhecidas. Mas o que é a quimera? Eu acabei de dizer o que é o mosaico. No caso da quimera, é um pouco diferente. O que nós temos? Nós temos um embrião, ou eles foi fecundado por 2 espermatozoides e iria gerar gêmeos, né? Só que eles se fusionam e geram um único indivíduo. Então, pode acontecer da mãe ovular 2 vezes e os 2 óvulos serem fecundados, se fusionarem e gerarem um único indivíduo que ele vai ter composição genética conflitante, né? Diferente em partes do seu corpo. Já foram reportados, inclusive, quimeras que são o resultado da fusão de 6 embriões. Então, isso pode gerar também desbalanço, uma série de problemas depois. Como eu falei antes, existem as medidas padrão e medidas dismórficas. O que é isso? Então, aqui tem uma ilustração do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, de 1492, e já naquela época, Da Vinci percebeu que havia relações de simetria no nosso corpo e padrões, né, métricos. Inclusive, quando ele estudou isso, né, ele queria muito definir o belo, o perfeito, né? Mas a medicina, né, aí ela vê isso de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque tem variações dentro do que é considerado padrão e tem medidas que fogem, né, dessas variações padrão, que são chamadas de medidas dismórficas. Elas são chamadas assim por quê? Porque elas são associadas com síndromes, né, com doenças genéticas, muitas delas, inclusive, associadas também com deficiência mental, etc. Então, essas alterações, né, elas envolvem altura, relação peso e altura, altura sentado, a distância do segmento inferior, ou seja, do chão até o bordo superior da pubis, comprimento dos braços, volume testicular, circunferência da cabeça, entre outros. Com relação ao rosto, né, tem várias medidas que são usadas, né? Essa distância entre as pupilas, essa distância entre a parte interna do rosto, que é chamada distância cantal interna, cantal externa, essa região aqui, comprimento do filtro, né? Então, todas essas regiões, a posição da orelha também, ela tem uma posição relativa à altura dos olhos, né? Em várias doenças, ela está abaixo dessa altura. Então, esse tipo de medição, hoje é feito com auxílio, né, de sistemas digitais, mas antigamente essa medição ela era feita com algumas réguas, com alguns sistemas que eram colocados na cabeça do indivíduo para ajudar a padronizar essas distâncias, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Padrões dismórficos podem envolver também outras questões, por exemplo, a elasticidade da pele, a capacidade que alguns indivíduos têm de se dobrar e, inclusive, entrar dentro de uma mala,
Aquilo é uma questão dismórfica. Por quê? Porque, em geral, as pessoas não fazem isso. Essa questão dos dentes, né, também, etc. Aqui um exemplo também, a polidactilia, que não é uma alteração cromossômica, é uma alteração gênica, e ela tem expressividade variável, isso porque ela pode, inclusive, pular gerações e aparecer de novo no mesmo histórico familiar, né? Então, aqui só mostrando a Natália Guimarães, que foi Miss Brasil em 2007, ela nasceu com uma das mãos com um dedo a mais, e ela depois removeu, né, através de uma cirurgia. Mas várias pessoas, por exemplo, têm essa alteração e vivem muito bem com ela. Uma outra coisa que pode ajudar, né, nessa caracterização de características dismórficas é a análise dermatoglífica. O que é isso? Não tem nada a ver com prever o futuro ou avaliar se a pessoa tem vida longa ou não. Tem algumas características típicas das linhas das nossas mãos e dos pés também, e que, no caso de algumas síndromes, elas são alteradas. Então, aqui só mostrando uma que é bem conhecida, essa linha simiesca, né? Que no caso das pessoas com síndrome de Down, por exemplo, aparece, né, na mão da pessoa padrão. Nós temos várias linhas, né? E aqui na síndrome de Down, e também outras síndromes, outras trissomias de nativos aparecem. É uma única linha, né? Ela chama simiesca por quê? Porque ela é nos primatas, os macacos, também tem essa característica na mão, né? Mas tem outras características que envolvem também as pontas, as digitais, né? As regiões das digitais, aqui mostrando que existem alguns trabalhos, né, que ajudam a guiar essa análise. Então, aqui mostrando, né, essas monossomias e trissomias, né, aquelas que têm a linha simiesca. Vejam que nem sempre tem. Por quê? Porque algumas dessas trissomias, elas também podem ser mosaicos, ou elas podem ter alterações na expressividade de alguns genes, tá? E as pontas dos dedos, né, as digitais, também tem essa questão, né, de número de arcos, verticilos, né, e alças, que são essas características que estão aqui embaixo. Como é que é feito esse estudo na fase pré-natal? Eu coloquei aqui duas figuras, mas se vocês clicarem aqui, vocês conseguem ver umas animações que tem no YouTube. Essas análises, essas coletas, para que elas sejam feitas, é necessário que tenha uma recomendação médica. Por quê? Porque essas análises elas têm algum risco de que elas provoquem problemas, principalmente aborto. Então, elas só são realizadas realmente quando é necessário. Embora hoje em dia a perícia dos profissionais que são especializados nisso já é maior e o risco tem diminuído gradativamente. Mas quais são os fatores, então, de risco e predisposição? Idade materna avançada, pessoas portadoras na família também, de genes responsáveis por não disjunção. Vocês lembram na aula de alterações numéricas, né, que é a não disjunção dos cromossomos na meiose 1 e na meiose 2 é o principal fator, né, do aparecimento das aneuploidias, e portadores de alterações balanceadas, né, como aquela que a gente viu, a 1421. Essas pessoas, elas querem saber se os filhos vão ter alguma dessas aneuploidias, então elas podem fazer. Então, a amniocêntese é um deles, e o outro é o estudo da vilosidade coriônica. A amniocêntese, aqui está mostrando um monitor de ultrassom. Em geral, esses exames eles são acompanhados, né, monitorados pelo ultrassom. Ocorre da 15ª à 20ª semana, quarto, quinto meses,
e é introduzida, né, uma agulha, uma cânula, que coleta o líquido amniótico, que vai ser depois usado para o cultivo e análise cariotípica, né, do material coletado. A vilosidade coriônica, no caso, também é monitorada por ultrassom, mas é usada uma agulha flexível, que ela é introduzida, né, pela vagina e chega até o útero e coleta essa região que reveste, né, a placenta, que é o córeo viloso. Então, também a mesma coisa, esse material depois vai ser cultivado para ser feito o estudo. Esse tipo de análise, esse aqui ele tem que ser feito mais cedo do que a miniocêntese, né? No máximo até o 4º mês da gestação. Essas análises são muito aplicadas na questão das clínicas, né, de reprodução humana e fertilização in vitro. Por quê? Porque nesses tipos de intervenção, a chance de que, porque são casais que não estavam conseguindo ter filhos, então eles já têm uma propensão para que tenha mais alterações, e ainda eles querem ter certeza de que o bebê que está sendo implantado, né, no útero da mãe, que ele vai ser um bebê normal. Então, o que é que eles fazem, né? Normalmente é feito, né, a fertilização in vitro, que a gente vê muito, inclusive na televisão, né? Esse óvulo está sendo fecundado. E essas análises, inclusive, elas podem ser acompanhadas de estudos onde não é necessário fazer o cariótipo. Por quê? Porque pode ser feita uma marcação do cromossomo inteiro. Vocês vão ver um pouco disso na aula de citogenética molecular. Então, você olha os núcleos e sabe se é um menino ou uma menina. E nesse caso aqui, onde está o D, é um gameta que tem um 21 a mais. Então, teria a síndrome de Down. Então, essa análise ela pode ajudar, né, nessa identificação dessas possíveis alterações. A sexagem no Brasil ela não é permitida por lei, né? Então, essa análise aqui, em tese, ela não deveria ser usada para escolher o sexo do bebê. Aqui mostrando um estudo onde eles analisaram 1 milhão de zigotos humanos implantados, e nesse 1 milhão, 850 mil chegaram a nascer, 150 mil foram abortados espontaneamente. Desses aqui, metade tinham anomalias cromossômicas, que estão mostradas aqui, né? Trissomia, X0, no caso aqui, Turner, triploides e até tetraploides, né? 4 vezes o complemento. E aqui nos que chegaram a nascer, nesses 850 mil, 5.165 tinham outros tipos de alterações, né? Inclusive aneuploidias e alterações estruturais. Aqui uma outra análise parecida com essa, aonde eles hibridizaram com o cromossomo 13 e o 21. Então, nesse caso aqui, é para analisar a possibilidade de síndrome de Patau e de Down, né, na mesma análise. Nessa prática, vocês vão precisar usar a nomenclatura internacional da fórmula cariotípica, né, das alterações cromossômicas. Então, ela é autoexplicativa, não vou ler um por um, mas se vocês tiverem dúvidas durante a prática, né, então, DUP, duplicação, FRA, sítio frágil, né, DEL, deleção, etc. E aqui tem a abreviatura e aqui o exemplo da fórmula cariotípica, como ela fica aplicando essa abreviatura. Aqui o restante, né? Essa abreviatura, como eu falei, essa tabela especificamente é daquele comitê internacional, né, que define a nomenclatura citogenética,
Essa tabela é de 1985, mas essas tabelas elas são atualizadas a cada 2, 3 anos, é lançada uma nova tabela com nomenclatura adicional, né? Vocês vão precisar também fazer um heredograma nessa aula prática. Então, eu estou disponibilizando também no roteiro esse guia, aqui essa tabelinha, lembrando vocês já viram isso também antes, quais são os significados do símbolo do heredograma. Né? E vocês vão precisar gerar uma fórmula cariotípica. Só que, nesse caso, ao contrário da aula anterior, onde vocês só tinham alterações do número cromossômico, aqui a gente vai ter alterações estruturais. Então, como é que funciona essa fórmula? Né? Então, nós temos aqui 2N igual o número cromossômico, vírgula, os cromossomos sexuais, vírgula. Até aqui tudo igual. Mas aqui, depois dessa vírgula, vem a alteração estrutural. Nesse caso aqui é uma translocação, abre parênteses, 12, ponto e vírgula, 22, fecha parênteses. Então, isso significa que tem uma alteração entre o cromossomo, uma translocação entre o 12 e o 22. O número cromossômico não foi afetado, né? Então, como é que a gente localiza nos cromossomos aonde a alteração aconteceu? Então, a nomenclatura também estabelece que a gente chama de P, o braço curto, e Q, o braço longo. O cromossomo é dividido, né, então, ao meio, pelo centrômero, e ele é numerado do centrômero para as extremidades, de acordo com as bandas. Então, vejam aqui, ó, 1, 2, 1, 2, né? Primeira coisa, depois do braço, P e Q, nós temos a região. A região ela é definida, delimitada pelas bandas grandes, pelas bandas maiores, que são chamadas em inglês de major bands. Então, ó, aqui tem essa banda grande, então ela delimita a região 1 da 2, tem essa banda grande que delimita a região 1 da 2. Aí depois as bandas são definidas, né, dentro dessa área, as bandas maiores, elas são definidoras do restante, sempre numerando do centrômero para a extremidade, né? Então, aqui, ó, tem essa outra banda. Então, criou aqui essa banda 1 e 2, aqui, ó, dividiu também 1 e 2, e assim por diante. Às vezes, aqui dentro da região, tem como você delimitar subbandas, né? Então, aqui, por exemplo, e nesse caso aí, você também pode usar essa definição para colocar a sua quebra, o seu sítio de quebra do cromossomo de uma forma mais definida. Então, aqui um exemplo, 3 exemplos de fórmulas que eu vou usar esse esqueminha aqui para vocês entenderem. Então, 2N igual a 46, XX é uma fêmea humana, translocação cromossomo 3 e 7, aquele mesmo jeito que eu expliquei. Aí abre parênteses depois. No cromossomo 3, foi a região Q, então é o braço longo, né? O braço Q, aliás, a região 2, essa aqui, 1, a banda 1. E a subbanda 2, né? Q2, 1.2. Então, vai ficar desse jeito. Ponto e vírgula. No cromossomo 7, qual foi a região? P, que seria o braço curto. 1, região 1. 2, né? Banda 2. A mesma coisa, esse aqui é uma alteração, essa foi uma alteração que envolve 2 cromossomos. Mas se ela envolver um único cromossomo, como fica? 2N igual a 46, XY, né? Del, que é deleção, que vocês vão ver lá na tabelinha, abre parênteses,
Nesse caso, envolveu só um cromossomo a deleção, o 5. O braço é o braço curto, né? A região 1, banda 2 da região 1, né? Subbanda 2. Então, isso você pode fazer a mesma coisa. Aqui embaixo, ó, 46XY, inversão, envolveu 8. Vocês estão vendo aqui que tem essa opção de você deixar o cromossomo aqui dentro ou fora, tá? Vocês vão ver fórmulas, as duas formas estão corretas, por isso que eu coloquei as duas. Aí você vai ter aqui P, que é o braço curto, né? A região 1, a banda 2. Então, como é uma inversão, tem que quebrar em 2 pontos para inverter, né? Então, quebrou no braço curto, nessa posição, e o outro sítio de quebra foi no braço longo, né? Que região 2, banda 1, subbanda 2. Então, a gente vai dar para vocês algumas fórmulas cariotípicas que vocês têm que dizer o que significam, e o contrário também, a gente vai dar para vocês a descrição e vocês vão converter isso em fórmula cariotípica. Então, as tarefas da prática envolvem converter resultados em fórmulas, explicar o significado de fórmulas, reconhecer algumas alterações em cariótipos e explicar qual é a gravidade e possíveis consequências, né? A partir de fotos ou descrições. Reconhecer e diferenciar alterações balanceadas de não balanceadas. Lembrem que nós falamos muito sobre isso na aula de alterações estruturais, né? Inclusive, tem aquela tabelinha no início da aula que justamente divide elas em balanceadas e não balanceadas. Lembrando que as balanceadas são aquelas que não afetam o pool gênico. Mas, professora, como é que eu sei se uma deleção, se tinha genes ali? Então, para a definição da prática, qualquer região que for eliminada ou acrescentada ao genoma, quer dizer, diminuiu ou aumentou o tamanho do genoma, a gente considera não balanceada, tá? Aconselhar e analisar casos históricos familiares que a gente vai fornecer para vocês. Então, queria só dizer que aqui tem alguns links e sites, uma bibliografia também a respeito. Quem se interessar, aconselho que leia mais, se informe e traga isso para a gente discutir na aula. Obrigada.